Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Raul Queiroz. Eu sou do sexo masculino, tenho 37 anos, sou um homem negro, tenho cabelo militar, tenho estatura mediana, estou trajando calça preta e camisa bege. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. O nosso assunto de hoje é regência verbal e regência nominal. Vamos compreender a regência verbal e a nominal, reforçando o conceito de complemento de verbos e de nomes. Então, gente, falando sobre a regência verbal primeiramente, nós chamamos de regência verbal a relação que ocorre entre os verbos e os termos que os complementam, que podem ser objeto direto e objeto indireto, e também os termos que os modificam, os adjuntos adverbiais. E os verbos podem ser intransitivos ou transitivos. Mas qual é o conceito? Vamos lá. Os verbos intransitivos são os que não pedem complemento, mas podem ser acompanhados por adjuntos adverbiais, como em os dois jovens, que é o sujeito, vejam só, os dois jovens moram em Manacapuru. Quem mora, mora em algum lugar. Vejam só, ele pediu a preposição em na sua locução adverbial de lugar, tá? Esse verbo é intransitivo e em Manacapuru é o seu adjunto adverbial. Já o verbo transitivo pode ser direto, no caso VTD, e pedirá um objeto direto, que a gente chama de OD. Ele não tem preposição, por isso que o nome é direto. Presta atenção aí no exemplo. Elias namorou Diana nos tempos de adolescência. Sujeito, Elias. Quem namora, namora alguém. Olha só, entre Diana e namorar não temos preposição, tá? Prestem atenção, o verbo namorar não pede a preposição com, ou seja, ele não pede a preposição nenhuma, ele é verbo transitivo direto. Então, nada de dizer que o Elias namorou com a Diana. Não, não, ele é VTD. O verbo namorar é VTD, nada de preposição. Ele pode ser também verbo transitivo indireto. E o que é um verbo transitivo indireto? É aquele que pedirá um objeto indireto, ou seja, ligado por preposição. Veja o exemplo aí, ó. Os espectadores assistiram ao evento confortavelmente. Os espectadores é o sujeito. Quem assiste, meus queridos, assiste a algo. Olha a preposição a aí, hein? Eles assistiram ao evento. Ao evento é o objeto indireto. Por que indireto? Porque entre o evento e assistiram, aparece a preposição a. Toda vez que o verbo assistir tiver sentido de ver, de presenciar, por exemplo, assistir a um espetáculo, assistir a um filme, é sempre preposicionado. O verbo assistir, ele tem outras regências, né? Com o sentido de ajudar, com o sentido de morar, com o sentido de pertencer, com o sentido de caber, e que merecem bastante atenção. Olha só. Então, o verbo assistir é VTI e ele pede o OI, objeto indireto. É necessário termos muita atenção aos verbos, porque existem vários verbos que possuem, assim como o verbo assistir, né? Eles possuem várias regências. Então, olha só, o verbo assistir é um exemplo, o verbo aspirar, né? O verbo aspirar, ele pode ser VTI, aspirar a algo, ou pode ser VTD com sentido de respirar, aspirar o ar puro do campo. Olhem só também o verbo pagar e o verbo perdoar, que possuem 3 regências cada um. Você pode pagar algo, você pode pagar a alguém, ou você pode pagar algo a alguém, assim como o verbo perdoar. Eles podem ser VTD, podem ser VTI ou VTDI. Olhem só, gente. Vejamos mais exemplos aí, ó. O verbo assistir, no caso, quem assiste, assiste a algo, sempre com a preposição a. Obedecer, quem obedece ou desobedece a algo ou a alguém, sempre com a preposição a. Avisar
a alguém, né? Avisar algo a alguém ou avisar alguém de algo. Nós temos que prestar atenção nessa regência do verbo avisar também, tá, gente? Agradar, olha só, quem quer agradar a alguém. VTI. Morar em algum lugar é um verbo intransitivo que vai pedir a preposição em, como a gente viu lá atrás, no seu adjunto adverbial de lugar. Apoiar-se, olha só, um verbo aqui, ó, preposicionado, pronominal, que pede a preposição em. Transformar, você vai transformar algo em algo, alguém em algo. Então, olha aqui, ó, a preposição em. Morrer, você morre de algo para indicar causa aqui, no caso do verbo intransitivo, quando ele pede a causa, preposição de. Você sonha com algo ou com alguém, esse verbo aqui, ó, ele é VTI, né? Você sonha com algo ou sonha com alguém. Indignar-se com, também VTI. Apaixonar-se por, VTI. Cair sobre, cair é verbo intransitivo. Sobre o que ele vai cair, vai ser o lugar, tá bom? Então, ele é um verbo intransitivo. Prestem muita atenção que a regência verbal é muito importante. E aí nós vamos falar agora da regência nominal. A gente vai denominar de regência nominal a relação existente entre os nomes, que podem ser substantivo, quando a gente fala de regência nominal, olha, ó, substantivo, adjetivo ou advérbio. E os termos que esses elementos vão pedir, que a gente chama de complemento nominal, ou simplesmente CN, lembrando que todo complemento nominal pede preposição. Sendo assim, nós temos aí, ó, exemplos de substantivos. Paixão por algo ou por alguém, admiração a ou por alguém, devoção aqui, ó, a, para, com, por alguém, medo de algo ou de alguém, respeito, olha aqui, ó, as várias possibilidades, respeito a, respeito com, respeito para com, ou respeito por. Temos os adjetivos que pedem preposição também. Apaixonado por, necessário a, acostumado com, nocivo a, né? Agradável a algo, a alguém, equivalente a. E, pasme, temos os advérbios também transitivos. Lembrando, substantivo transitivo, olha só a ideia de substantivo transitivo, adjetivo ou advérbio, são os que pedem complemento. Por exemplo, você falou anteriormente a algo ou a alguém, você mora longe de mim, você mora perto de mim. Então, temos aí advérbios que também pedem complemento. Suave até aí? Agora vamos para a primeira questão. Leia o texto para responder a questão. ChatGPT ajuda a criar roteiro criativo de viagem. Planejar uma viagem pode ser uma tarefa desafiadora. Os guias, por sua natureza, mandam todos os leitores para os mesmos destinos. E as pesquisas na web podem ter como resultado dados confusos e inúteis. Mas alguns viajantes que são fãs de tecnologia estão tendo sucesso recorrendo aos chatbots de inteligência artificial, como o ChatGPT e o Bard, para se inspirar e planejar as férias, tratando esses serviços como agente de viagens gratuitos e sob demanda. A Alpa Patel, uma viajante ávida que vive na cidade de Nova York, gostou da ideia de usar o ChatGPT porque ele oferece uma lista muito clara às pessoas. Ela está planejando uma viagem com a família para Edimburgo, na Escócia, no verão, depois de ficar frustrada com a mesmice de sempre dos sites de viagens que aparecem no Google. Alpa teve uma ideia. Que tal pedir alguns conselhos ao ChatGPT? Ela perguntou de forma bem específica pelos passeios de um dia, adequados quando se tem um filho que enjoa ao andar de carro. Portanto, ela achava que não seria viável passar horas dentro de um carro para chegar a seu destino. Em resposta, o ChatGPT sugeriu a ela algumas opções nas quais ela poderia deslocar-se de trem. E aí, olha o que pede a nossa questão. O trecho destacado que pode ser expresso por um pronome representando o objeto indireto do verbo a que se subordina é: letra A, viagem com a família para Edimburgo. Letra B, passar horas dentro de um carro para chegar a seu destino. Letra C, ele oferece uma lista
muito clara às pessoas, recorrendo aos chatbots para se inspirar, tratando esses serviços como agentes de viagens gratuitos. Olhem só, gente, nós temos aí a resposta que vai ser a letra C. Ele oferece uma lista muito clara às pessoas. Nesse caso aqui, gente, ele oferece, quem oferece, oferece algo a alguém. Ele é um verbo transitivo direto e indireto, ou seja, VTDI. Olha só, o que ele oferece? Uma lista, que vai ser o OD. A quem ele oferece? As pessoas. No caso, uma lista muito clara, tá, gente? Uma lista muito clara é o OD. As pessoas é o objeto indireto, com o uso de preposição. Nesse caso, esse objeto indireto poderia ser substituído pelo pronome lhes. Olha só, ele lhes oferece uma lista muito clara. Ele lhes oferece uma lista muito clara. Temos aí um caso de regência verbal de verbo bitransitivo. Quem oferece, oferece algo a alguém. Lembrando que o lhes, quando for objeto, ele só pode ser objeto indireto, tá bom? Agora vamos para a próxima questão. Assinale a opção que está redigida em conformidade com as normas de regência verbal e regência nominal da língua portuguesa. Letra A. Aloysio Azevedo e Gonçalves Dias estão entre os autores maranhenses a que mais se costuma aludir. Letra B. Gonçalves Dias almejava em retornar a seu país quando escreveu a célebre poesia Canção do Exílio. Nos cortiços, letra C, nos cortiços do Rio de Janeiro, Aloysio Azevedo viu um ambiente propício de se escrever em uma obra. Letra D, Gonçalves Dias foi a Portugal a trabalho e lá viria a encontrar seu primeiro amor, Ana Amélia. Letra E, a descrição do cortiço é análoga com muitas que expõem a rotina das favelas de hoje em dia. Vamos à resolução dessa questão. Primeiramente, olha aí, Aloysio Azevedo e Gonçalves Dias estão entre os autores maranhenses a que mais se acostuma aludir. Quem alude, alude a algo ou a alguém. Então, tá tudo certo na letra A. Já sabemos que essa vai ser a resposta, mas qual é o erro da letra B? Gonçalves Dias almeja em retornar, ele almeja retornar, esse verbo aqui é VTD, ele não pede a preposição em. Letra C, nos cortiços do Rio de Janeiro, Aloysio Azevedo viu um ambiente propício a, não propício de. Próximo, olha só, na letra D, Gonçalves Dias foi a Portugal a trabalho e lá viria a encontrar seu primeiro amor, Ana Amélia. Letra E, a descrição do cortiço é análoga ao quê? Análoga a, não análoga com. Logo, a nossa resposta é a letra A mesmo. Aloysio Azevedo e Gonçalves Dias estão entre os autores maranhenses a que mais se costuma aludir. E aí, tranquilo? Então, vestibulando, na aula de hoje nós vimos regência verbal e regência nominal. Qual a importância desse assunto? Ele é de extrema importância. Saber utilizar a regência correta do verbo e dos nomes faz com que você consiga escrever melhor e também consiga interpretar melhor o que os enunciados vêm a dizer. No caso da regência verbal, lembrando, a regência verbal é quando o verbo se relaciona com seus complementos, seja ele objeto direto, objeto indireto e adjunto adverbial. Já no caso da regência nominal, é o substantivo, o adjetivo ou o advérbio que vão se relacionar com seus complementos, que a gente chama de complemento nominal e vai ser sempre preposicionado. Não se esqueçam disso, é sempre preposicionado. E aí, vocês gostaram da aula de hoje? Bom, esse assunto, regência verbal e regência nominal, é importantíssimo para o vestibular da UEA. E siga o Preveste UEA em todas as redes sociais.